Olá, olá, sejam bem-vindos. Bora falar de pecuária no Pode Aplicar? É isso aí, aqui na Farm Show a gente está conectado. Conosco César Massegosa, que é especialista no assunto e também em Sistema de Gestão Integrada, @Plus. Bora conversar um pouquinho? Seja bem-vindo. Vamos sim, Marca. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho dessa solução que a gente tem trabalhado e que tem ajudado muitos pecuaristas no nosso país. É isso aí. Bom, a tecnologia e a inovação não estão batendo na porta do pecuarista ou do produtor, estão dormindo com a gente. A gente fala assim, mas o celular está onde? Está ali coladinho em tudo que a gente faz. E, naturalmente, a rentabilidade e a produtividade em campo tem que acompanhar essa velocidade, César. Exatamente, Mark. E até é interessante, né, o que você colocou, que muitas vezes a gente olha a tecnologia e inovação daquilo que está acontecendo fora do país, está acontecendo no Vale do Silício, está acontecendo na Europa, só que muitas vezes a gente tem construído coisas aqui que são adeptas e adequadas à nossa cultura, porque tem diferença. Não adianta a gente querer trazer aquilo que funciona lá fora para aquilo que a gente tem aqui, que muitas vezes não vai funcionar. Com certeza. Então, até falando um pouquinho do @Plus, o @Plus ele foi construído por pecuaristas daqui do nosso estado de Mato Grosso para os nossos pecuaristas, porque são pessoas que trazem uma experiência daquilo que conhecem e que sabem e venciam no dia a dia. As nossas dores, as dores do pecuarista estão no @Plus? Sim, Marca. Na verdade, foi isso que culminou e que trouxe a ideia de desenvolver o @Plus. Então, olhando para um cenário, e aí falando mais um pouquinho do @Plus, o @Plus ele traz uma experiência de mais de 20 anos de pecuária, entendeu? De experiência, de produtividade, de performance. E isso foi traduzido para dentro do sistema do @Plus. Ok. E aí, além de ele funcionar dentro da pecuária do grupo, do qual o @Plus faz parte, também tem funcionado e tem tido bons resultados dos nossos clientes. Ok. Então, é um sistema de gestão mesmo, mas que conecta todas as informações que estão ali no dia a dia, né? E esse sistema, ele conversa com o colaborador, ele conversa com o produtor, ele conversa com o nutritivo, com o que está ali e no coxo, ele conecta todas essas informações? Sim, Mark. A ideia é tirar um pouquinho do trabalho do olhômetro, né, do achismo da pecuária, né? O agro passou por essa transformação, a gente tem visto grandes resultados e com o @Plus a ideia é também trazer essa gestão mais apurada, mais detalhada, um acompanhamento que dê mais tranquilidade para o produtor para que ele consiga enxergar melhor os seus resultados do futuro. Tem vários modelos de gestão de sistema? Não, o nosso sistema ele é adequado para cada parte da operação. Okay. Então, ele funciona de forma offline, no seu computador, ele é acessível via celular, ele funciona no celular do operador. A ideia é que você consiga ter uma gestão sem papel nenhum. Ok. E aí, nesse sentido, eu digo vários modelos de negócio, ou seja, isso é adaptado para cada produtor, para cada realidade, ou o conceito é o mesmo? O conceito, ele é geral para todos, a partir das melhores práticas de como conseguir ter uma pecuária de performance, uma pecuária produtiva. Mas, até isso é um dos diferenciais do @Plus, a gente tem uma equipe de desenvolvimento própria que pode ajudar a fazer pequenos ajustes. Pode integrar com o sistema de gestão já existente do produtor, pode se entregar com uma solução financeira que ele possua. Então, a gente tem esse poder de adaptação. Além disso também, uma outra característica, a gente tem uma equipe de suporte. Então, quando a gente olhou para os outros sistemas do mercado, uma das reclamações foi que os sistemas não conseguem entregar um suporte adequado no momento em que o produtor precisa. E o @Plus ele tem essa equipe, e essa equipe está sempre pronta, disposta a ajudar o produtor a resolver para que ele não tenha dor de cabeça que ele tem tido com os outros sistemas. Tá. E antes da gente entrar um pouquinho aí na questão da operação, para quem está direcionada essa proposta? É para o cara da cria? É para terminação? Qual é a atividade que se encaixa no @Plus? Hoje, o @Plus ele atende o pecuarista 100% nas fases de recria e engorda. Okay. A fase de cria ela está em desenvolvimento
E também a gente tem uma solução, devido às exigências do mercado, somente para rastreabilidade. Então, o produtor não quer fazer a gestão, né? Isso é legal. Simplesmente deseja atender ao mercado. A gente tem uma solução já que atende somente às exigências do mercado de rastreabilidade. E eis que surge um ponto que fica como uma pulga atrás da orelha do produtor: rastreabilidade. Você está sabendo, né? A partir de 2027 já foi aprovado o Sistema Nacional de Rastreabilidade, o produtor vai ter que se adequar. O @Plus ajusta e ajuda nesse sentido? Sim, o @Plus ele está 100% preparado. Já foi testado esse sistema dentro da pecuária do próprio grupo, dos clientes, para ajudar o produtor a ficar 100% em consonância com aquilo que o mercado tem exigido. Tá. E como é feito esse processo da rastreabilidade com o sistema? O sistema ele é feito registrando as informações dentro da certificadora e trazendo todos esses detalhes para o sistema, para que o produtor tenha em documento a questão da origem do seu animal e os passos e os processos do qual ele passou. Ok, isso é certificado? Sim. Ok, vale como documento para que esse produtor dê sequência aí nessa cadeia produtiva. Exatamente. Okay. E consiga atender as exigências, principalmente no mercado exterior, numa questão que entra muito a questão da segurança alimentar, né? A gente sabe que muitas vezes pode algumas pessoas dizerem que entra uma questão de política, mas é muito mais uma questão de geopolítica de mercado, em que traz essas exigências legais para que você consiga gerar segurança populacional e muitas vezes no caso alimentar, que é algo extremamente preocupante. Bom, isso é fato, né? Não é retroativo, é daqui para frente. Então, a gente vai ter que se adequar, porque o sistema está aí e a necessidade também. Por isso, vamos buscar as melhores alternativas para cada modelo de negócio, certo? Falando em modelo de negócio, e quanto a custos? Hoje, o @Plus ele é um sistema que ele tem um custo mensal, né? Então, esse custo mensal ele varia hoje de 38 a 68 centavos por cabeça, okay, tá? Conforme a quantidade de cabeças. E tem um custo pequeno de implantação e treinamento que a gente cobra, né? E aí até um detalhe, né? A gente, se for necessário, a gente vai até a fazenda, treina a equipe para que eles possam se sentir seguros ao utilizar a ferramenta, como também a gente já teve casos em que a gente treinou sem precisar ir na fazenda, totalmente de forma virtual, e a equipe tem operado tranquilamente com a solução. Então, por isso que a gente fala que... Por que a facilidade de implantação desse jeito? Porque foi uma solução construída de pecuaristas para pecuaristas. Então, a gente entende a dor e o dia a dia do pecuarista. Que é uma dificuldade, né, César? Porque a mão de obra nem sempre ela está alinhada com as necessidades. Então, muitas vezes você tem ali um colaborador que tem dificuldade com a alfabetização. E se ele já tem essa dificuldade num setor primário, entre aspas, da educação, quando a gente fala em tecnologia, isso pode assustar um pouquinho? Pode não, assusta muito, né? Às vezes a pessoa até pensa que ela pode ser substituída, né? Mas, na verdade, a gente construiu o @Plus pensando nessa pessoa. Então, ele é um sistema que a gente trouxe facilidade, os ícones são grandes, são fáceis da pessoa, mesmo com um baixo nível de instrução, entender e compreender. Okay. E a gente já testou isso, então a gente tem comprovação que isso funciona, né? Não foi algo que a gente construiu do dia para a noite a partir de uma visão nossa. Okay. É uma visão construída e testada, e a gente disse que ela foi validada, né, por essas pessoas, e depois que as pessoas realmente entenderam o que é, elas se sentiram seguros em utilizar o @Plus nos seus negócios. Muito bom. Já me recordei aqui que durante o nosso bate-papo ele disse, olha, e tem inclusive um sistema dentro aí da proposta que ele faz simulações de projeções econômicas. E eu achei isso muito interessante. Mais uma vez, né? Tirar o achismo, entendeu? Do produtor, né? Então, quando ele simula, ele consegue ter um olhar mais apurado do patrimônio dele. O que ele vai fazer com esse patrimônio? Entendeu? Vou comprar quantas cabeças? Quanto vai custar minha operação, né? E aí ele consegue ver se essa vai ser uma operação rentável ou não. E tomar a decisão. Faço ou não faço? Como eu faço? Uma espécie de uma consultoria, vai? Entre aspas, né? Claro que a gente sabe as dimensões de uma consultoria mais específica e mais técnica, mas ele te dá esse respaldo. Não digo o respaldo, né? Ele te dá a visão.
Ok, a bom. visão do futuro, né? Então, ele ajuda a materializar a visão. Todo mundo tem sonhos, né? Então, quando você usa o simulador, você simula a realidade desse sonho. E aí você consegue experimentar ali, entendeu? Ajustes nesse sonho para fazer ele se tornar real. Ok. E aí, qual a vantagem do @plus? Você simulou. Você fazendo um acompanhamento diário das informações, entendeu? De como a sua operação está indo, você consegue fazer pequenos ajustes para chegar no resultado que você almejou. Talvez você erre, mas diferente do achismo, você vai errar muito pouco. Você Vai faz chegar muito mais você próximo. faz um caminho de valor ali, né? Exatamente. E quando a gente olha para as operações dos nossos clientes que estão usando, é uma operação muito mais tranquila, muito mais saudável e até dá liberdade para que o próprio pecuarista pense em outros projetos, que muitas vezes antes, com a demanda, com os problemas que ele tinha, ele não conseguia ter essa tranquilidade para sonhar mais. César, eu acredito que a pecuária é feita de muita gente e de contextos diferentes, né? A gente tem desde ali de um pequeno produtor até alguém grande já, extremamente expressivo no mercado. Quando eu olho para um aplicativo, para uma plataforma dessa de gestão, ela vale para todos ou ela tem realmente uma direção para um determinado rebanho já? O nosso projeto, pelos estudos que a gente fez, entendeu? Acima de 500 cabeças, a pessoa já faz sentido ela ter um sistema de gestão para Ok. poder controlar, né? Às vezes um pouco menos que isso, às vezes pode fazer sentido ela ainda continuar na planilha dela, no caderninho, ela fazendo esse processo de organização. Mas a partir do momento que você tem o desejo de aumentar, começa a ficar difícil você fazer uma gestão individualizada de cada animal. E o @plus ajuda nisso. Ele não vai substituir, ele vai ser um auxiliar ali que vai andar do seu lado para que você consiga gerir, seja uma pequena quantidade ou até mesmo uma grande quantidade, entendeu? Que seja em mais de uma fazenda, a gente consegue ajudar Você consegue nisso. conciliar os dados de uma fazenda de outra? Sim, É bacana, muito bom. Bom, entender qual a indicação e quando é indicado para determinada propriedade é fundamental, faz diferença. com certeza. A gente não diz que a gente resolve com mágica, né? E por isso que a gente é sincero e a gente diz o que a gente realmente atende e qual produtor a gente atende para que ele possa se sentir feliz, entendeu? Ao utilizar a ferramenta. Muito bom. E que tipo de plataforma vocês utilizam? Hoje, em relação à tecnologia, são as tecnologias mais atuais, tá? Hoje, toda a nossa tecnologia, ela está hospedada, que a gente fala, ela fica na nuvem, então você não tem o problema de perder as informações porque queimou um HD, entendeu? Faltou energia, então esse problema você não tem, tá? O nosso sistema, ele funciona em aplicativo de forma offline, então o seu funcionário vai lá no pasto, ele vai fazer a inserção das informações. Tá sem internet? Não tem problema nenhum. Na hora que ele chegar na sede da fazenda, entendeu? O aplicativo sincroniza todas as informações e aí você já consegue ter a visão de todo o seu negócio, como que ele está acontecendo. Então, a gente já preparou isso para quê? Entendeu? Sabendo do dia a dia e da realidade do pecuarista. É isso aí. Bom, nós vamos fazer o seguinte, proposta. A gente está batendo um papo com o César, mas o Carlos de Oliveira também está por aqui, é do @plus e sabe tudo da operação? Exatamente. E a ideia é o Carlos também falar um pouquinho dos problemas, entendeu? Dos detalhes dessa operação e como o @plus pode estar contribuindo e ajudando no dia a dia do pecuarista. Então, bora convidar o Carlos para vir para cá. E aí sim, Carlos César de Oliveira. Prazer, muito prazer. Obrigada, viu? Prazerzaço. A gente está numa dobradinha aqui com o pessoal do @plus para a gente explicar e falar um pouquinho mais do sistema, né, Carlos? Seja Isso. bem-vindo também. Isso, até agradecer a oportunidade de estar nos expondo aqui, dando a oportunidade da gente mostrar nosso produto, de um produto que foi criado aqui por nós no campo. Então, é uma oportunidade muito bem-vinda. Aliás, ele falou que esse produto foi criado no campo e é de pecuarista para pecuarista, mas eu queria que ele contasse essa história. Ah, muito legal. Eu sou engenheiro agrônomo, antes de mais nada, né? E eu estou no grupo há 20 anos e a gente tivemos uma necessidade muito grande de aumentar nossos controles. Nós também somos produtores de grãos, né? Aqui na região de Primavera, Rondonópolis.
E aí nós tínhamos pecuária e as informações eram todas desencontradas. E aí os aplicativos que a gente tinha no mercado não faziam as conexões necessárias para nós ter as informações exatas do que precisávamos. Aí começamos no Excelzão lá e fomos criando no Excel, aí isso há 8 anos atrás, e fomos melhorando, fomos colocando a parte técnica em ação, contratamos vários profissionais para nos ajudar a melhorar nossos índices. Aí no final das contas, nós começamos a ver que o Excel não foi suficiente. Aí precisamos transformar isso num produto um pouco mais ágil. Aí o grupo optou por fazer um produto de gestão daquela informação. Hoje eu tenho aqui esse produto para poder apresentar para vocês aí, para ser testado, para ser usado, para ser muito bem colocado muito no mercado de uma forma que possa ajudar o produtor de forma simples e ágil. É isso aí. Gente, porque a gente precisa entender de uma vez por todas que a fazenda é uma empresa e, como tal, ela precisa estar conectada e os dados precisam ser extremamente fiéis ao que acontece no campo. Não dá para ficar nesse achismo, o colaborador, olha, eu acho que deu tudo certo, coloquei lá, não sei muito bem. Enfim, aí o cara vai lá no coxo, não está nada daquilo. Exatamente. É uma coisa... Eu falo muito pro pessoal que eu ajudei a desenvolver o produto, né? Eu falo pro pessoal aqui, pessoal do desenvolvimento, falei, a gente não manipula dados. A gente registra o que foi acontecimento. Se aconteceu certo ou errado, está registrado. E isso é o resultado que a gente vai obter lá no final. Então, o sistema foi criado para trazer a informação que aconteceu no seu campo. Eu falo muito para meus colaboradores também, falo assim, a cada dia que passa, o produtor está mais longe do campo. Ele não consegue ver mais o campo. E a informação tem que chegar de alguma forma para ir lá. E aí, um dos objetivos nossos é levar a informação. É isso aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre a funcionalidade do Arroba Plus? Vamos falar. Então, vamos lá. Bom, ele está conectado e nessa grande conexão, ele pode resolver alguns problemas. Sim, essa é a intenção. A gente espera, né? É. E normalmente vocês começam com quais dados? Qual que é o protocolo aí? O processo? Esse sistema hoje nosso, ele é específico para recria e engorda. Então, o primeiro processo de tudo é você identificar o animal. Você dá um CPF para ele. Porque quem controla controla um lote. Quem controla um lote, controla a fazenda. Então, o controle de vários lotes é o seu resultado. Mas o seu lote, até eu brinco muito com o meu pessoal de desenvolvimento, o seu lote, ele é o indivíduo que compõe o lote. Uhum. Então, cada indivíduo, um grupo de indivíduos que faz um lote. Então, o resultado de um lote é o grupo dos indivíduos. Então, a primeira função de um sistema é você identificar quem é os indivíduos que está dentro da sua propriedade. E aí vocês fazem essa descrição do animal por meio do consumo, do manejo, do todo ali? Sim. Por exemplo, quando é uma fazenda Europa rastreada, os registros têm que ser mais fidelizados, né? Okay. Então, toda a análise do animal tem que ser muito bem registrado para poder passar para a certificadora. Quando não é uma fazenda rastreada, aí eu já vou... As informações é imputada nos animais e cada ato que o animal acontecer, cada movimentação na propriedade, cada trato que foi utilizado, cada manejo que foi acontecido com aqueles animais, o sistema está registrando. E depois, automaticamente, tudo que aconteceu na vida útil desse animal ali dentro do processo, além de ser computado aí no sistema, ele também aponta, né? Por exemplo, se esse animal tiver para embarcar, para frigorífico, por exemplo, ele passou algum procedimento ali de saúde, de algum medicamento, isso já consta. Consta sim. O que acontece? Quando a gente parte para a certificação, que vamos supor, carência de um medicamento, o sistema, ele, no ato do embarque dele, ele tem a possibilidade de, se o animal está na carência de medicamento, o sistema não permite ele embarcar, a não ser que o assessor autoriza, o operador lá autorizar. Caso isso aconteça, o sistema está identificando quem autorizou o embarque, de que motivo autorizou esse embarque, por que foi autorizado. Agora, as regras SISBOV, elas todas são respeitadas. E a leitura é feita todo dia? Sim, todo dia nós faz uma leitura, faz um ajuste de trato,
O nosso sistema ele trabalha à noite, corrigindo todas as leituras de todos os animais. Nosso sistema corrige o peso dos animais, de cada um dos animais do seu plantel, todo dia. Então, amanhã, as arrobas que você tem é diferente das arrobas que você vai ter hoje. Então, porque o sistema está corrigindo. Entrada, saída, o que entrou, o que saiu de arrobas dentro da propriedade. Ele faz esse ajuste, então. Faz esse ajuste. E como é que é compensado isso no próximo dia? Existe essa... O que acontece? Por exemplo, é programado o ganho estimado daquele animal. Todo dia vai ter um ganho. Ele vai ser estipulado o trato que vai ser dado após a leitura de coxo daquele animal. Se ele há necessidade de ter um aumento do trato, o sistema já, a hora que você faz a leitura, o sistema já se programa para o seu tratador. Até uma coisa interessante quando a gente faz leitura de coxo. A gente, por ser da prática, o nosso sistema ele tem uma coisa que é diferente. Todos os outros sistemas que a gente conhece, você tem que ir lá fazer a leitura para startar o trato. O nosso não. Você pode fazer a leitura, o trato pode ser startado no mesmo horário, aí assim que sincronizar a leitura, o trato é corrigido nos demais tratos do dia. Isso é interessante, porque ele já faz esse pente fino, né? Na verdade, você tira um pouco da operação que nós tínhamos na nossa propriedade. Nós tínhamos assim, o cara que faz leitura tem que levantar mais cedo, 1 hora mais cedo, correr o trato, vir aqui, fazer a programação no computador e entregar para o cara que vai tratar. Então, o que acontece? Eu já tenho 1 hora a mais de funcionário aí. Hoje, com encargo de horário, tudo isso complica um pouco. Com nós, não. Você sai os dois no mesmo horário, um passa na frente, outro vai passando o trato. Aí, a hora que chegar na hora do almoço, ou logo após o primeiro trato, faz a sincronia das informações, o trato já vai vir corrigido para os próximos tratos do dia. Muito bom. Por exemplo, agora aqui na Farm Show, a gente teve chuva. E você não está percebendo, porque o estúdio nosso é fantástico. Aliás, fazer também aqui um adendo para a tecnologia embacada que a gente tem no nosso podcast itinerante, gente. É um container que tem toda a produção e a estrutura necessária de uma TV, de um estúdio, mas a gente caminha pelas feiras para justamente poder criar essa oportunidade de conhecer pessoas, de interagir e de levar informação. E aqui na Farm Show, nesse momento, muita chuva. Se a gente estivesse num coxo, em céu aberto, com toda a dieta já ali estipulada, e esse animal, naturalmente, se a ração molhou, enfim, independente aí do que você tem como opção de trato, esse animal não vai comer. E aí? Exatamente, muito legal. Isso vai acontecer, eu posso citar até outras coisas que acontecem no dia a dia que o pessoal vai se encontrar nas atitudes. Por exemplo, nas nossas propriedades, nós temos mistura de gado, o trator quebra, o trato não foi, os animais misturaram, um monte de outras atitudes que acontecem, cachorro ali, alguma coisa, inversão térmica, chuva. Quando qualquer um desses atos acontece, na próxima leitura do dia seguinte, sobrou um trato, mas o motivo da sobra de trato foi por uma ocorrência de um fator que prejudicou o consumo daqueles animais. O aplicativo, você lança a ocorrência, escolhe que tipo de ocorrência que aconteceu, vai ser registrado, eu posso até tirar uma foto dessa ocorrência. A hora que isso aí, o sistema já faz uma leitura automática e fala assim, não, eu vou repetir o trato que teve no dia seguinte, o animal não consumiu por causa de um problema acontecido no dia anterior. Então aí e você depois vai avaliar na sua unidade de produção que tipo de ocorrência está mais acontecendo. Será que é uma quebra de máquina? Quanto isso está comprometendo o teu resultado? Será que muita chuva, época do ano, condições do seu curral? Então você vai começando com o tipo de ocorrência, de repente explicando o teu resultado final do seu confinamento. Porque às vezes essas repetições, elas são muito comuns. Infelizmente não é o que é o ideal, mas elas são o que é real. Bem isso. Tem uma diferença, né, César? E das tuas experiências até para poder chegar no que o sistema tem hoje de proposta, você passou por alguma situação que você tenha falado, olha, isso aqui a gente precisa corrigir e que também acontece com os produtores numa normalidade? Cara, eu tenho muito o que falar em relação final de semana. Nossa, a gente é uma dificuldade nas nossas experiências ter equipe
o comprometimento de equipe de final de semana, você tem que ter um trabalho muito árduo para a sua equipe se comprometer no final de semana. E não é 2 finais de semana, isso é 150 dias muitas vezes, quando a unidade não toca, anda por vários meses no ano. Então, como você compromete uma equipe todo final de semana? Aí o que acontece? O sistema ele começa a te monitorar até os horários de trato, a frequência de trato que acontece. Acontece na segunda-feira num horário, no domingo acontece em outro horário. Por que a boiada come mais um determinado dia, outro come menos em outro dia? Então você começa a monitorar certos acontecimentos. E na mão de quem? Com quem está acontecendo alguma coisa que não pode estar dando certo. Então você começa a premiar ou corrigir os seus erros dentro da sua propriedade. Aliás, você falou isso, eu li um artigo esses dias falando sobre que não está correto você premiar colaboradores quando eles acertam, porque na verdade eles estão ali para fazer o certo. E aí é uma situação que a gente, inclusive, fica, né, César? Premia ou não premia? É correto ou não é correto? Enfim, é um modelo e é uma escolha de cada um, mas não dá para ficar refém disso. Eu concordo, eu acho muito legal isso aí. Ele é pago a prestar um serviço para o produtor, mas o pior ainda é quando a gente não sabe como premiar. Por que premiar? A gente vai premiar só porque o seu resultado foi bom, mas de repente o seu resultado foi bom por outros fatores, não só pelo fator do seu funcionário. Agora, a partir do momento que você começa a entender que aquele colaborador ele te trouxe um resultado melhor, aí justifica você premiar aquele colaborador. Ele trouxe algo a mais. É muito bom. E é possível também já, com esse trabalho diário ali, com essa leitura, você prever algumas coisas dentro desse ganho diário de peso? Sim. Por exemplo, quando a gente monitora, o pessoal técnico aí vai entender o que eu estou falando, que a gente tem um consumo previsto em cada fase do seu animal, no confinamento, por exemplo. Quando esse consumo começa a cair antes do tempo, alguma coisa já está te prevendo que está errado dentro do teu sistema. Vamos dar uma olhadinha, vamos observar o que pode estar ocasionando esses erros, entendeu? Então, isso é uma previsibilidade do que está acontecendo na sua propriedade. Então, o sistema já vai te ajudando. E uma coisa muito legal, que nem a gente fala de final de semana, de olhar, todos os técnicos, todas as pessoas, o sistema tem a capacidade de ter dezenas de pessoas acessando ao mesmo tempo, permitido pela fazenda. A fazenda escolhe qual tipo de acesso cada colaborador vai ter. Isso é muito legal, né? Além de tudo, porque eu imagino que a pessoa que está ali apta para mexer é sempre pelo celular, normalmente? Geralmente a gente faz pelos celulares ou tablet, nos caminhões, nos tratos, mas no curral a gente opta pelos computadores mesmo. Por quê? Porque, principalmente fazenda Europa, as informações são mais pesadas, as correlações são mais... Tem que ser mais bem feita, não pode ter erro. Até eu falo pro pessoal, se eu tiver uma impressora no curral e abaixar o sistema antes do embarque, eu saio de lá com toda a documentação pronta de dentro do curral, sem internet, sem nada. Então já sai todo pronto para carregar um gado Sysbov. Todo esse gerenciamento de entradas e saídas é muito mais preciso. Sim, muito mais preciso. Procura ter mais exatidão e uma coisa assim que o sistema vai te entregar no final, que é o objetivo final do sistema. Entregar a vida que aquele animal fez dentro da sua propriedade. Então, olha, eu tenho relatórios, por exemplo, que eu imprimo lá o primeiro dia que ele entrou dentro da minha propriedade, todas as informações que ele teve, de que produtor que veio, quanto que ele ganhou em cada fase, o que está te entregando de resultado, eu vou entregar indivíduo a indivíduo. Isso é muito bom. E te dá um panorama também desse gado, desse plantel? Sim. Por exemplo, a gente tem a capacidade de avaliar qual dos animais de qual lote produziu mais. Eu posso avaliar por raça, por aptidão, por tipo de trato, que tipo de ração que eu estou usando diferente, qual que está dando mais resultado, porque eu separei os animais. Eu fiz algum teste na fazenda nossa, por exemplo, eu separei animais, coloquei todos juntos para testar um vermífugo. Você colocou no mesmo lote? Para testar um vermífugo. Aí eu sabia quem eram os animais através do lote. Aí depois eu só separei na hora do embarque qual o resultado que deu. Olha aí que legal. Então não teve como eles falarem assim, aquele foi mais favorecido porque estava no curral A, o outro estava no curral B. Não, eles estavam todos juntos, com o mesmo peso. Eu testei o vermífugo com eles todos misturados. Fantástico, isso é bom mesmo.
Não, ajuda bastante. Aí o técnico que gerencia a fazenda começa a poder ter informações de falar, ó, esse melhor sistema ajudou a fazenda a ter o melhor resultado. Esse é o objetivo nosso. É isso aí. E com isso, melhorar não só a rentabilidade, mas a produtividade desse animal também, né? Que é algo que a gente vem batendo muito. Perfeito, porque eu acho que a gente tem que lembrar, custos existem? Claro. Sempre ter o custo e sempre a gente fica de olho no custo, mas ele tem que produzir, principalmente na fase de engorda. O que baixa custo é o desempenho desse animal. Se o animal desempenhou melhor, ele vai te abaixar seu custo. É isso aí. Bom, eu fiquei muito grata de bater esse papo, porque eu aprendi muito. Eu acho que o sistema, enfim, traz para a gente uma leitura 360 sobre o que é a pecuária hoje, que é tecnologia e inovação de ponta a todo momento. Eu agradeço demais a gente estar vindo aqui. Eu fiquei um pouco nervoso, porque não é acostumada, mas nada. assim, é muito legal. O bate-papo foi descontraído. A sua presença ajuda demais, então tenho só que agradecer. Eu que agradeço. Bom, é isso aí. A gente está aqui para conversar e para levar conhecimento para todo mundo. Esse é o Pode Aplicar. A gente se vê.